Muito obrigado, senador Jorge Viana, que preside essa sessão, senhoras e senhores senadores, Rádio Senado, TV Senado, Agência Senado, senhoras e senhores, sem memória nacional não há nação, sem memória nacional não há povo nem cidadania. A nação, o povo e a cidadania consolidam-se em torno da história que determinado grupo humano, unidos por valores comuns, constrói ao longo dos séculos. Por isso, senhor presidente, é extremamente grave o que se revela em matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo sob o título Memória em Risco. É difícil aceitar que um temporal que atingiu a cidade do Rio de Janeiro tenha danificado parte dos documentos do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, que deveria ser exemplo para as demais instituições dessa natureza, lamentavelmente não é. Ao que parece, conta com a sorte mais com que o planejamento estratégico para preservar o acervo. Foram atingidos documentos originais do Tribunal de Segurança Nacional do governo de Getúlio Vargas de 1930 a 1945. Foram danificados também papéis do Serviço de Informação do Ministério da Justiça, com registro no regime militar e documentos sobre os negócios da época do reinado de D. João VI, além de registro do Marquês de Barbacena. Os documentos da Lei Áurea só não foram atingidos porque estavam em exposição numa sala a salvo do alagamento. O patrimônio cultural de um povo, senador Agrazotin, e de uma nação não se reduz, é claro, aos fatos e acontecimentos que o governo tampouco aos efeitos dos heróis nacionais. A historiografia contemporânea, baseada na etnologia e na etnografia, é muito mais abrangente. Ao historiador moderno, importa os hábitos e os costumes comezinhos. Estes são capazes de retratar os pormenores da vida cotidiana do nosso povo e de nossa gente. Dão um colorido e traçam um cenário mais próximo da realidade do passado. Mas a maior fonte desse passado que nos faz o povo, nação e cidadão é, sem qualquer dúvida, sem sombra de dúvida, a documentação. Os registros guardados em arquivos e museus. Preservados na integridade, os documentos permitem um constante revisar do passado para compreendê-lo nas minúcias dos acontecimentos. Quando se fala em documentação, não se pode ter um olhar restrito aos acordos e tratados, aos planos e projetos. A memória de um povo escreve-se e descreve-se também nas linhas e entrelinhas de certidões de nascimento, casamento e óbito, nos contratos de compra e venda e numa infinidade de fontes. Basta ver o quão importante se mostrou o trabalho de Alcântara Machado ao mergulhar no detido exame de documentos cartoriais reveladores de hábitos, costumes e crenças da sociedade de São Paulo do século XVI ao século XVIII. O fato lamentável nesse episódio do Arquivo Nacional é que não há uma política pública bem definida e eficaz no sentido de preservar o acervo documental existente nos arquivos públicos e museus. Parece-nos evidente que os documentos da importância dos que foram atingidos no Arquivo Nacional devem estar a salvo de toda e qualquer intempérie. Quando se perde uma peça do passado, perde-se também uma memória, uma passagem, um fato ou um feito que por mais restrito que seja. Um prédio que abriga a memória nacional precisa ser corretamente mantido para que não se coloque em risco um patrimônio de valor inestimável, que, quando perdido, causa um dano irreparável. De acordo com o depoimento de servidores, o que se viu no Arquivo Nacional, senhoras e senhores senadores, foi uma cachoeira descendo do teto. E isso tem ocorrido há muito tempo. Uma bela construção do século XIX. O Arquivo Nacional tem apresentado problemas estruturais importantes que requerem atenção constante e permanente. Mas a lógica aqui é a mesma de sempre, emenda aqui, emenda acolá e vai se rezando para São Pedro ajudar.
As inundações do prédio têm se repetido ao longo dos anos e cada novo temporal há um novo prejuízo. Ora, nós sabemos que todos os anos nós estamos sujeitos a essas intempéries. A direção do Arquivo Nacional, como outras autoridades de governo, já se acostumou a encontrar desculpas. Dizem que foi pedido R$1.600.000 ao Ministério da Justiça, que é responsável pelo arquivo para as obras emergenciais. Mas o pedido ainda não foi atendido. Parêntese, estamos convidando o ministro da Justiça para, na Comissão de Educação, prestar esses esclarecimentos. No ano passado, foi a vez da Biblioteca Nacional, que, em razão da ruptura de um duto do ar-condicionado, teve atingido exemplares de jornais e obras antigas. Esses lamentáveis episódios revelam que o governo não tem o devido zelo na preservação da memória nacional. Há uma preponderante cultura de improviso e remendos. É como se tudo seguisse essa ótica reativa da equipe econômica, que sem rumo e planejamento tenta controlar a inflação com a retirada de um imposto aqui e um incentivo acolá. Esta forma caótica de gerir a economia do Brasil poderá ser corrigida por governos centrados na gestão por resultados. Mas o estrago feito pelo descaso na preservação da memória nacional é irreparável. Não tem volta. Senhoras e senhores senadores, perder um documento de qualquer momento da história brasileira cria uma fissura na reconstrução do passado. Os historiadores que se debruçaram a nossa memória, munidos da lente clínica voltada à observação dos detalhes de cada episódio, sabem como a perda de um documento pode colocar em risco todo um trabalho de entender a história da sociedade de cada período. Um documento perdido pode quebrar o elo de uma cadeia de acontecimentos que jamais poderá ser reconstituída. Por isso, queremos e devemos deixar aqui nosso protesto contra a forma como a memória nacional tem sido preservada, como o legado às futuras gerações. O Brasil moderno e contemporâneo não pode prescindir de qualquer documento que lhe delineie a história dos fatos, os feitos e os costumes dos diversos momentos da historiografia nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento.